Eu saúdo a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Boa Vista 2. É um prazer estar aqui nesse lugar. Deus deu esse privilégio para mim. E agora nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que a gente se prepare. O tema hoje é um tema muito importante, ele é crucial para a vida do cristão, para a vida do cristão adventista do sétimo dia. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Espírito Santo fale agora, usa esse instrumento que eu sou, e que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, que saímos daqui motivados a nos preparar para a segunda vinda de Cristo, que está muito próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O segundo advento de Cristo. Alguém aqui já perdeu o ônibus na parada? Chegou atrasado? Todo mundo, né? Já perdeu um Icuí da vida, um Presidente Vargas da vida. É chato, né? A gente se frustra, se atrasa do trabalho, do estudo. Agora, imagina você, a gente perdeu o maior evento da história da humanidade. Esse. Jesus já vai voltar com os anjos dele. E ele vai buscar os que são seus. A pergunta é: qual grupo a gente vai fazer parte? Daqueles que ele vai buscar ou daqueles que vão ficar, que vão morrer? A música que a Melissa cantou deu direitinho para o nosso tema, porque o nosso maior desejo, o maior desejo do cristão precisa ser esse: encontrar a Jesus, ver a Jesus. Pode passar o slide, por favor? A promessa e o amor de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14, a partir do versículo 1. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Nesse momento aqui, Jesus ele estava com os discípulos, né? E ele estava se preparando, porque a crucificação dele estava muito próxima. E aí os discípulos estavam atônitos, perguntando assim: Senhor, né? Eles estavam assim, se indagando: sim, Jesus vai embora, e o que vai acontecer? E aí olha só o que o texto diz, Jesus falando para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Lá no Antigo Oriente Médio, nessa época, havia uma cultura de que, até hoje, né, no Oriente Médio ainda é assim. Quando um filho ele casava, ele construía a casa dele em cima da casa dos pais, ou pelo menos perto, né? Eles até hoje eles têm essa cultura de viver entre clãs. Agora, quando Jesus diz assim: eu vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar, para que vocês morem comigo. O que ele está dizendo aqui? É porque na cultura do Oriente Médio, quando um rapaz ia casar com uma moça, ele tinha, o que eles tinham que fazer? Ele tinha que fazer um contrato, né? Como a gente diz assim, o casamento civil, né? E depois também tinha algo que a gente chama de casamento religioso. Só que, para isso acontecer, ele tinha que ter, uma das coisas que ele tinha que ter é uma casa para morar. Então, o rapaz ele tinha que ir lá buscar por si e conseguir a casa. Outra coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que pagar um dote para o pai, porque era uma forma de, por assim dizer, indenizar o pai quando ele está tirando a filha da casa do pai, né? E indo morar com ele. Certa vez, umas pessoas lá no Oriente Médio, né, umas mulheres, elas indagaram o doutor Rodrigo Silva dizendo assim: como é que essas
essas meninas, essas mulheres do Brasil, elas aceitam se casarem com um homem que não paga nada para estar com elas. Não ofereceu nada. Veja, não é uma questão assim de pagar, por assim dizer, assim, de prostituição. Não. É pagar no sentido de que você está indenizando o pai, é pagar no sentido de que você está mostrando o amor para aquela pessoa. Então eles tinham essa cultura no Oriente Médio, até hoje eles têm. E aí Jesus vai dizer assim: eu vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar para que vocês venham morar comigo. Então, esse tema da volta de Jesus, ele começa aqui com essa promessa: Jesus vai voltar. Aí até no Antigo Testamento já vem, né, tendo essas promessas aí de Jesus. Pode passar, por favor? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Atos 11, 1:11. Então Jesus, depois que ele morre, depois que ele ressuscita, passa 40 dias com os seus discípulos, ele vai embora para o céu. E ele vai. Como é que ele vai? Ele vai com o seu corpo. E aí os anjos falam para eles assim: do mesmo jeito que vocês viram ele indo, agora vocês também vão ver ele voltando. Então Jesus foi em forma corpórea e ele virá em forma corpórea. Ele não virá de forma espiritual e secreta. E é isso que eu quero falar com vocês agora, um tópico, pode passar por favor? A mentira do arrebatamento secreto. Isso aqui é um tema polêmico, isso aqui é um tema pregado praticamente em muitas igrejas pentecostais, neopentecostais. Esse tema ele ficou muito famoso no mundo gospel, no mundo evangélico, mas que ele não tem base bíblica. A Bíblia não ensina sobre o arrebatamento secreto e eu vou mostrar a vocês por que ela não ensina. Abram lá, Mateus 24, 27. Mateus 24, 27. Aqui Jesus estava falando com os seus discípulos. Ele estava perguntando quando que essas coisas vão acontecer. Ele faz uma dupla referência, né? Da destruição de Jerusalém, mas também para a volta dele. E ele vai falando dos sinais, das coisas que iriam acontecer, e aí ele chega nesse ponto, em Mateus 24, 27. Todos acharam? Amém, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então veja, a vinda de Jesus vai ser invisível? Não. Sim ou não? Não. Não. A segunda vinda de Jesus, ela vai ser visível. Vai ser um evento global para todo mundo ver. Como? Lá em Apocalipse 1:7. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Além da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus ser um evento visível, ele vai ser visível globalmente. Todos acharam? Este vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Como isso vai se dar? Não sei. A Bíblia não dá esse detalhe. Existem coisas que Deus revela para nós e tem coisas que Ele não revela. O mundo é esférico, né? Como é que Jesus vai aparecer de uma parte, não vai aparecer em outra? Como é isso? A Bíblia não diz. Ela só diz que todo olho o verá. Amém? Amém. Segunda parte aqui, ó. Primeira, terceira. Volta lá. Outra coisa que vamos ter na segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Vamos lá. Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 4. Aliás, capítulo 4, a partir do versículo 13. Aqui Paulo estava consolando pessoas que perdem seus entes queridos, né? E estava mostrando assim para eles não ficarem tristes. E por que ele diz isso? Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, além da segunda vinda de Jesus ser um evento visível, vai ser um evento barulhento, porque vai ter som de trombetas. E ainda tem mais uma, ele coloca aqui o detalhe: ressurreição de mortos. Talvez eu esteja falando hoje para alguém aqui que perdeu algum ente querido, que amava muito, que morreu em Cristo Jesus. E aí, às vezes a pessoa sente muita saudade dessa pessoa. Pois é, meus amigos e irmãos, você vai ter a oportunidade de reencontrar essa pessoa. E quando você reencontrar essa pessoa, eu vou ter que fazer uma pergunta aqui. Vamos falar de gente que está viva agora. Você lembra de alguém que está vivo agora e que você quer muito reencontrar, tá? Mas está muito longe daqui. Lembrou? Agora, se você reencontrasse essa pessoa agora, você ia ficar em silêncio? Sim ou não? Não, né? Você ia dizer, fulano, você ia abraçar a pessoa, você ia ficar todo alegre, sim ou não? Você ia ficar todo alegre. Agora imagina, as pessoas reencontrando seus entes queridos que morreram. Como é que elas não vão ficar? O choro de alegria, a emoção que vai ser reencontrar as pessoas que já dormiram no pó da terra. Então vai ter som de trombeta e ainda vai ter toda essa alegria de reencontrar essas pessoas que já morreram. Então como é que a volta de Jesus vai ser algo secreto, se é visível, se é barulhento? Olha lá, 1 Coríntios, esse texto aqui, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, ele fala também sobre a transformação dos vivos. Pode passar. Sinais da proximidade da vida de Cristo. Então vocês entenderam que o arrebatamento secreto ele não tem base bíblica. Não importa o que falarem por aí na internet. Não sei se vocês já viram também aquelas plaquinhas assim que tem atrás de vidro de carro, assim, dizendo assim, olha, em caso de arrebatamento, né, esse veículo vai estar desgovernado. Ou então, eu não sei se alguém aqui já assistiu alguma vez aquela série de filmes que dizem, né, deixados para trás, né, deixados para trás. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa: Satanás, ele quer colocar mentira na cabeça do povo de Deus. Então tome cuidado com o que você assiste. Tome cuidado ao que emprega para você. Verifique se a doutrina está na Bíblia, se é isso que a Bíblia ensina, porque está claríssimo aqui, visível, global, e ainda vamos reencontrar essas pessoas. Vamos lá agora para os sinais da proximidade do retorno de Cristo. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Aqui Jesus está falando para as pessoas, a gente voltou, né, para o mesmo capítulo. Jesus está falando para os discípulos, olha, o que vai acontecer antes da segunda vinda dele? A partir do versículo 4. Todos acharam? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Olha só, se a gente parar por aqui, ainda tem o versículo 10, a partir do 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o que nós vamos ter antes de Jesus voltar? E esses sinais eles já vêm acontecendo ao longo da história. Porém, na nossa época, eles estão se intensificando. Como ele falou, dores de parto. O que é uma dor de parto? A mulher começa as contrações aos poucos, correto? E aí a dor vai aumentando, a dor vai aumentando.
até que chega no limiar da dor, para justamente a criança nascer. Assim, a mesma coisa ele vai comparando com a dor de parto. Os sinais eles vão se intensificando ao longo da história. Esses sinais eles sempre teve guerras ao longo da história da humanidade. Sempre teve fomes, doenças. Porém, esses sinais eles são mais intensos agora. Depois, praticamente da Segunda Guerra Mundial, não houve um único dia no mundo que não teve uma guerra, um conflito. Pode passar ali, slide. Olha só o que nós temos: guerras, fome, pestes, terremotos, sinais poderosos no céu, amor esfriando, apostasia e iniquidade. Pode passar. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então, além de ter todos esses sinais, nós vemos também a iniquidade humana. Como é que era no tempo de Noé? Deus viu que a humanidade estava em decadência total. Todo mundo estava se afastando de Deus. A mesma coisa está acontecendo agora no nosso tempo. Pessoas se afastando de Deus, apostasia e grande iniquidade. Vamos lá. Agora nós temos também, isso aqui que eu falei, é no mundo externo. Porém, olha só o que nós vamos ter também dentro da igreja. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, vamos lá. Para quem não sabe achar, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Joel capítulo 2, ele fala da promessa do derramamento do Espírito Santo. Todos acharam? Capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: dentro da igreja é necessário haver um grande reavivamento espiritual, o que a gente chama de derramamento da chuva serôdia. Tá, e aí, e depois? Mateus 24, versículos 9 e 14. Mateus 24, versículos 9 e 14. Já deixa marcado na sua Bíblia esse capítulo, porque a gente vai voltar de novo. Acharam? Vamos primeiro para o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Agora para o 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então veja, o que nós temos aqui dentro da igreja, entre os justos? Um reavivamento espiritual, o derramamento da chuva serôdia, e logo após a gente prega o evangelho para o mundo todo. É interessante a gente entender que mesmo com a internet, mesmo com todos os equipamentos avançados que nós temos hoje, ainda assim o evangelho não chegou em todos os lugares do mundo. Ainda existem lugares que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas quando o evangelho chegar nesses lugares, aí o que nós temos? Perseguição. Olha só, reavivamento espiritual, perseguição aos justos. Olha, vou abrir aqui um detalhe. Se preparem para começar a viver no interior, para começar a viver no campo. Ellen White diz que vai chegar um momento em que vai ser impossível viver nas cidades. Então, aprenda a plantar sua hortinha, aprenda a viver no interior, aprenda a viver num lugar pacífico, porque um dia a gente vai precisar e não está longe. Então fujam das cidades, aos poucos, claro, não precisa ser de uma vez. Pregação global do Evangelho. E aí nós temos, eu não coloquei aqui, mas abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 13, do 15 a 16. Apocalipse 13, do 15 a 16. Isso aqui faz parte da perseguição que vai acontecer ao povo de Deus. Olha só, Apocalipse 15, Apocalipse 13, do versículo 15 a 16.
Amém? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte. Ou seja, o mundo ele está caminhando para que o sistema global, para que tudo já está indicando para isso. Que vai haver um momento da história da humanidade em que será obrigado a ter essa marca. Que marca é essa? É uma marca na fronte e na mão. Isso é simbólico, tá? Fronte significa pensamento, decisão. E mão significa obras. E ele fala de marca. Agora a pergunta é, o que é marca? O que é sinal? Se o sinal da besta, para a gente entender o sinal da besta, a gente precisa entender o sinal de Deus, né? A marca da besta e o sinal de Deus. O que diz Ezequiel 20, versículo 12? Guardai os meus sábados para que sirva de sinal entre mim e vós. Ou seja, se o sábado é o sinal de Deus, então o que é a marca da besta? É um falso dia de adoração a Deus, que as religiões têm tentado promover. Aquilo que o diabo está tentando enganar a gente com arrebatamento secreto, com um falso dia de adoração, aí agora ele vai colocar isso contra o povo de Deus. Eles vão dizer assim, olha, vocês não param no dia da semana que a gente quer parar, no primeiro dia da semana que eles chamam de domingo. Vocês não querem parar, vocês param no sábado, sendo que Jesus não foi na cruz e aboliu a lei. Eles vão falar assim. E aí, o que vai acontecer? Sanções comerciais. Não vai poder comprar, não vai poder comer, não vai poder passear, não vai poder fazer nada. É por isso que a gente volta a enfatizar. Se prepare para viver no exterior, porque vai chegar um momento em que vai ser impossível de viver nas cidades. Então se prepare, porque esse momento ele vai chegar. Obrigado. Oi, pessoal. Isso aqui nós temos dentro da igreja. Agora, antes de eu tocar nesse tópico aqui, vocês entenderam o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na igreja, correto? E aí, nós vamos para os eventos finais e acontece o seguinte. Deixou marcado Mateus 24? Pula só para o 25 aí, ó. Mateus 25, versículo 10. Mateus 25, versículo 10. Achando? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois que se intensificaram os sinais na volta de Jesus, guerras, fomes e todas essas tragédias, depois que o Espírito Santo derramar a chuva serôdia sobre o povo de Deus, depois que nós pregarmos o Evangelho a todo mundo, e depois que o decreto dominical for colocado as sanções impostas ao povo de Deus, o que vai acontecer? A porta da graça vai se fechar, ou seja, não tem mais ninguém para evangelizar, o Evangelho já chegou no mundo todo, agora Jesus para o serviço dele no santuário celestial e parou. Não há mais quem possa ser salvo e quem possa ser perdido. Continue o justo fazendo o injusto a fazer injustiça e o justo na prática da justiça, como diz Apocalipse 22. Então veja, quando Jesus voltar, agora vamos para a parte de Jesus voltar. Esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz assim: depois nós justificados, né? Aí seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então vamos ver um detalhe aqui, ó. Jesus ele não tocará o chão, tá? Na segunda vinda dele, ele não tocará o chão. Ele vai estar no ar. E nós é que vamos nos encontrar com ele. E aí sim, ó, nós vamos ter dois grupos nesse dia quando Jesus voltar. Os salvos vivos. Isaías 25:9 diz assim: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, a quem esperávamos. Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai dizer isso? Os salvos.
Nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. E os perdidos, o que nós vamos ter? Passa aí, por favor. Apocalipse 6, 15 a 17. Ele diz assim: então todas essas pessoas, né, elas esconderam nos montes e dizem assim: cai sobre nós, e escondam da face daquele, né, que está para vir. Quem é que pode resistir? Já Mateus 25, 44, 45, Jesus ele está separando dois grupos, os da direita e os da esquerda. O grupo da esquerda ele vai falar assim: apartem-se de mim, porque quando eu precisei de ajuda, quando eu estava com fome, com sede, precisando, você não me ajudaram. E aí o que essas pessoas vão fazer? Elas vão perguntar, elas vão ter a petulância de perguntar para Deus assim: sim, mas quando foi que a gente viu o Senhor em necessidade e a gente não lhe ajudou? Quando vocês viram um dos pequeninos e não fizeram isso. Então, ou seja, nós vamos ter esse grupo aqui dos perdidos, só que nós vamos ter aí duas reações nesse grupo. Uns vão se esconder, vão ficar com medo, e outros vão manter a hipocrisia até o final. Ainda vão ter a petulância de perguntar para Deus: sim, mas por quê? Né? Por quê? Quando foi que a gente viu o Senhor em necessidade? Então, veja a reação dos ímpios. Pode passar. Vamos se preparar. Então, nós vamos ter dois grandes eventos, aliás, dois grandes grupos. Antes de Jesus voltar, também nós vamos ter uma outra questão aqui. Daniel 12, versículo 2, ele diz assim, podem abrir lá, Daniel 12, versículo 2. Amém? Daniel 12, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Na segunda vinda de Jesus, nós vamos ter, como a gente leu em Tessalonicenses, os justos ressuscitarão. E os ímpios que já morreram, quando é que eles vão ressuscitar? Aí no Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ver que eles vão ressuscitar após o milênio. Mas na segunda vinda de Jesus, nós vamos ter essa ressurreição. E a gente leu também Apocalipse 1:7. Eis que todo olho verá, até quantos o traspassaram. O que vai acontecer? Também vai ter uma ressurreição especial aí. As pessoas que crucificaram a Jesus, os soldados romanos, Pilatos, né, que não quis fazer questão, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Porque diz lá, todo olho verá até quantos o traspassaram. Então nós vamos ter várias ressurreições. Nós vamos ter esses dois grandes grupos, os salvos e os perdidos. Os salvos se alegrarão com a vinda de Jesus, e os perdidos, uns vão se esconder e outros ainda vão questionar Deus. Agora, meus amigos e meus irmãos, para eu concluir aqui para vocês, o que a gente pode fazer para se preparar para a volta de Jesus? Primeira coisa, entregue em comunhão com Cristo. Pode passar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A gente está aprendendo aqui na lição da escola sabatina que a lei de Deus, ela não salva, correto? Ela não serve para salvar. Mas por que a gente precisa obedecer? Porque ela mostra como é a vida de um salvo. Deus primeiro libertou Israel do Egito para que depois ele desse as leis dele para o povo. Ou seja, o que ele quer mostrar com isso? Não é possível a gente se salvar obedecendo a lei de Deus. Não é possível a gente se salvar guardando o sábado, indo para a igreja. Isso não salva ninguém. Porém, isso mostra como é a vida de uma pessoa. É necessário crer em Jesus, passar pela cerimônia do batismo, mostrando a decisão pública que você tomou e continuar perseverando na fé. Porque ele diz: quem não crê será condenado. E é direto. Se não crê em Jesus, não vai herdar a vida eterna. Não tem como. Nada do que nós fizermos pode nos salvar. Só tem uma coisa que a gente pode tomar a decisão: aceitar Jesus como nosso Salvador. Amém? E tem mais uma. Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente.
Então eu preciso me entregar a Jesus e eu preciso ter comunhão com Jesus. Meus amigos, minhas amigas, entenda uma coisa: não é possível ser feliz sem Jesus. Não é possível a gente ter alegria plena, paz no coração, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo. Então, para eu me preparar para a segunda vinda de Jesus, eu preciso crer nele, aceitá-lo como Salvador, e eu preciso ter comunhão com ele. Porque ele vai buscar e ele vai dizer assim: eu não vos conheço. E para outros ele vai dizer, né, que ele conhece. Venham, né, amado de meu Pai. Mas para quem? Para quem conhece ele. Então é necessário conhecer Jesus. Segundo passo: vigilância. Pode passar. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho comunhão com ele, então eu preciso estar vigilante. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz assim, que o diabo é como um leão, que fica rugindo ao nosso redor. Então, a gente precisa estar atento, porque Satanás, ele quer fazer de tudo, ele só quer um pouquinho aqui só quer uma brecha, para tentar nos tirar da presença de Deus. Vocês podem ter certeza que quando ele tira, você não vai ter mais paz, você não vai ter mais alegria. Então a gente tem que estar vigilante para ele não nos afastar, não colocar mentira na nossa cabeça, como arrebatamento secreto e várias outras mentiras. Vigilância. Terceiro passo: conhecer mais da Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos vendo aqui na Bíblia como será a segunda vinda de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Às vezes a verdade de Deus dói na gente? Dói. Mas lá em Hebreus 13 diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Então a espada, ela fere mesmo. Ela fere quando ela atinge a gente. Então algumas verdades podem não ser agradáveis para nós, porém é necessário para que Deus nos salve. A gente precisa conhecer a verdade para que a gente seja liberto. Quarto passo: paz e santidade. Pode passar. Hebreus 12:14. Se quer a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que você puder fazer, o que nós pudermos fazer para estarmos em paz com as pessoas, não ficar brigando, ficando de mal um com o outro, a gente faz. Porque a gente não pode ir para o céu, né? Você está de mal com o outro. Já pensou você lá no céu, está de mal com o outro? Não vai ter isso no céu. Todo mundo vai ser amigo no céu. Todo mundo vai se dar bem com todo mundo no céu. Então eu preciso estar em paz com as pessoas. E eu preciso me santificar. E como é que eu me santifico? Conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a lei de Deus. Porque como a gente estudou na lição da escola sabatina, a lei de Deus ela não salva, mas ela mostra como é a vida de um salvo. Quinto passo: serviço e missão com o Espírito Santo. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui Jesus está falando para as pessoas que serão salvas. Olha, quando eu estava precisando de ajuda, vocês me ajudaram. Como? Aí vão perguntar: quando vocês fizeram para as pessoas que tinham necessidade. Próximo, pode passar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pode passar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A gente precisa pregar o Evangelho, a gente precisa falar que Jesus está voltando com os seus dons, com os seus talentos. Nem todo mundo talvez tenha a habilidade de pregar ou de cantar, mas você pode pregar o Evangelho lá no seu trabalho, lá do jeito que você consegue fazer, com os dons que Deus te deu para você. De repente é um abraço que você precisa dar em alguém, de repente é um consolo, é um livro missionário que você deixa ali para alguém. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, fale que Jesus está voltando. E mais uma coisa: busque o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não é possível fazer essa obra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É somente com a força de Deus que nós vamos vencer. E é o Espírito Santo que não vai nos dar
essa força. Pode passar. Eu quero concluir com vocês em Mateus 24, 35. É o último versículo que nós vamos ver. Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esses dias eu ouvi falar de uma história de um livro que o Rodrigo Silva pegou. Ele falava sobre a volta de Jesus, né? É um livro de 1930, se não estou enganado. O título do livro é Signados da Volta de Jesus. Só pelo título do livro dá para ver o português antigo, né? Que tinha lá. Ele foi vendido por um comportor. Isso aí é lá pelas bandas de São Paulo, pelo sul do Brasil, mais ou menos. E aí ele disse assim: a pessoa que vendeu esse livro e a pessoa que comprou provavelmente já não estão mais vivos. 1930, né? Já não estão mais vivos. Mas eles acreditavam que a volta de Jesus já estava próxima. E a volta de Jesus está próxima. Pode ser que ele não volte na nossa geração? Não sabemos. Só tem uma coisa que a gente pode fazer: entregar nossa vida para Jesus e pregar o Evangelho. O povo de Israel foi liberto lá na escravidão do Egito. Deus deu as leis para eles e eles caminharam pelo deserto. Mas não era para eles terem caminhado durante 40 anos. Era só 40 dias. Por que eles caminharam 40 anos? Porque eles murmuraram e eles não seguiram o que Deus queria para eles. Talvez seja isso que esteja faltando para Jesus voltar. A gente muitas das vezes não quer seguir a orientação de Deus e a gente acaba dando voltas pelo deserto. E a gente vai acabar passando mais 40 anos no deserto, sendo que era só 40 dias. Meu irmão, minha irmã, aceite Jesus na sua vida todos os dias. Busque o Espírito Santo todos os dias. E pregue o Evangelho de Jesus na sua vida. Não permita que Satanás engane você e deixe que você tenha que ficar mais 40 anos andando pelo deserto. Nosso objetivo aqui é ver Jesus, é chegar na Nova Canaã, na terra prometida, na Jerusalém celestial. Enquanto você ouve essa música, reflita sobre a volta de Jesus. Reflita como está a sua vida, reflita o quanto você deseja ver a Ele. Reflita na letra dessa canção agora. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vir, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz:
e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que Cristo irá voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, o meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus, e vem para recolher os que já são seus. Fique em pé agora, feche os seus olhos e se imagine nesse grande dia. Imagina Jesus voltando com os anjos dele. Imagina você indo até Jesus e você abraçando Ele agora. Abraça seu corpo agora. Se imagine abraçando a Jesus. Se imagine a emoção que será poder vê-lo. Deseje isso mais que tudo nessa vida. Deseje isso. Senhor meu Deus, que a nossa maior esperança, que o nosso maior desejo seja um dia ver o Senhor. Ver também aqueles que já dormiram no pó da terra. Meu Deus, que a gente consiga se preparar. Dá-nos o Teu Espírito. Nos ajude a conhecer a Tua Palavra. A entender que somente por Jesus e pelo Espírito Santo é que a gente vai poder resistir à perseguição. Porque os dias vão ficando cada vez mais difíceis. Mas o Senhor, o Espírito Santo, vai nos ajudar. Meu Deus, nos dá também o poder para pregar, para falar desse assunto. Todos precisam saber que Jesus vai voltar. Todos precisam se preparar, meu Deus. Nos ajude a estar em paz com as pessoas, a fazer o bem. Nos ajude a obedecer a Tua lei, meu Deus. E que nós voltemos para casa com essa mentalidade: eu preciso me preparar para encontrar Jesus. Eu preciso falar que Jesus está voltando. Meu Deus, que assim seja. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, que um dia, que em breve virá. Amém. Amém. Glória a Deus.